Então vamos lá, continuando a aula. No diálogo competitivo, embora a gente já tenha observado algumas características logo no início, é importante que eu retome alguns pontos para que você tenha uma visão mais completa do conteúdo. Vamos lá. Dentro do diálogo competitivo, você tem que entender que ele foi projetado para situações de alta complexidade, tá? Em que a própria administração não tem clareza sobre qual é a melhor solução técnica, e aí ela precisa da expertise do mercado para construir em conjunto a especificação ideal do objeto a ser contratado. Então, o diálogo competitivo busca a construção do objeto. Então, o diálogo ocorre quando a administração não sabe exatamente qual é a melhor solução técnica, quando a administração precisa do auxílio dos licitantes para definir as especificações técnicas e quando se busca uma inovação tecnológica ou soluções que não podem ser adaptadas de produtos já existentes, ok? Então, diante disso, a solução que ocorre é o diálogo competitivo. Então, o diálogo ele serve para desenvolver e amadurecer alternativas. Tá, essas partes aqui vocês já sabem, porque vocês viram no início da aula. Agora vem uma questãozinha para que vocês complementem a informação. Fique atento agora a essa questão, que ela é muito importante. Fala o seguinte, ó, Débora, prefeita do município Beta, ou seja, comandante ali da administração pública, Débora, prefeita do município Beta, então, representante ali da minha administração pública, questionou sua assessoria a respeito da possibilidade de ser realizado um diálogo entre os licitantes previamente selecionados. Então, existem licitantes previamente selecionados, então existem ali os famosos pré-licitantes, com o objetivo de desenvolver uma ou mais alternativas que possam atender às necessidades da administração. Então, pré-licitantes, diálogo, formação do objeto. Após a análise, a assessoria concluiu corretamente que, preenchido os demais requisitos exigidos, nenhuma modalidade de licitação se ajusta a esse padrão, já que o pretendido diálogo daria asa ao subjetivismo, comprometendo a isonomia. Não. O diálogo competitivo, ele não compromete a isonomia, porque ele apresenta um rito objetivo previamente estabelecido. É possível a adoção dessa modalidade do diálogo competitivo para a contratação de obras, serviços e compras. Perfeito até aí. Sendo os licitantes selecionados conforme critérios objetivos, ok, os quais apresentarão proposta final após encerramento do diálogo, ok? Veja, os pré-licitantes ajudam, mediante o diálogo com a administração pública, a formação do objeto. E tudo isso ocorre antes da fase de lance. Então, até aqui não há apresentação dos preços. Após a formação do objeto, aí sim, os licitantes irão apresentar a sua proposta final. Tá? Então, correto, letra B. Mas vamos ver porque as outras estão erradas. É possível a adoção dessa modalidade apenas para a realização de contratações integradas? Não.
É possível a adoção dessa modalidade apenas para a contratação de obras de caráter não comum, sendo o diálogo aberto a qualquer interessado? Também não, porque não é qualquer interessado, tem que ser previamente selecionado, tem que ter capacidade técnica, né? Tem que ter os seus requisitos ali para participar. É possível a adoção dessa modalidade apenas para contratações que exijam inovações de procedimento, cabendo à administração apresentar o projeto final após o encerramento do diálogo? Não, olha só, não, não. Após o projeto final ser formulado, são os próprios licitantes que apresentam. Tá? Então não. Ok, então tudo bem. Gabarito, alternativa letra B. Então, vamos ver aqui o que eu fiz de anotações para que vocês entendam a maldade dessas questões. Essa questão descreve a modalidade do diálogo competitivo, tá? Que está previsto também no artigo 6º. Então, ela abrange, de fato, obras, serviços e compras, exige pré-seleção com critérios objetivos. A proposta final é apresentada pelos licitantes, tá? E não pela administração. O diálogo aplica-se a obras, serviços e compras em geral, não se restringindo a contratações integradas ou apenas a inovações. Veja, o diálogo competitivo é fundamental para as inovações, mas não se restringe a eles, podendo ser realizado para serviços, obras, tá? E compras em geral. A alternativa E, ela erra ao afirmar que a administração apresenta o projeto final. Não. Na verdade, quem apresenta o projeto final são os licitantes. Tá? Após a administração definir o que quer. De fato, é a administração que define o que quer, mas quem apresenta o projeto final são os licitantes, ou seja, os contratados. O diálogo não é aberto a qualquer interessado. A lei exige uma fase de pré-seleção, baseada em critérios objetivos, para garantir a qualificação do participante, o que derruba a ideia de um diálogo aberto. Não, o diálogo é fechado. É desfechado, então o diálogo ele é o quê? Fechado. Em que sentido? Em que sentido? No sentido de que há uma fase de pré-seleção. Há uma fase de pré-seleção com base em critérios que são o quê? Objetivos. Tá? Porque se analisa a qualificação do participante. Então, resumindo aí, se você quiser anotar, a administração define a necessidade, pré-seleciona os licitantes por meio de critérios objetivos, dialoga para encontrar a solução, encerramento do diálogo, os licitantes apresentam proposta final. Veja, esse é um ponto fundamental que você saiba para a resolução de questões. Veja, esse ponto 6 aí e o último ponto, referente à nossa bateria de questões, refere-se à vedação e princípios na atuação do agente público, né? Na atuação do agente público. O agente público, ele é aquele que é responsável pela licitação, aquele que visa garantir os princípios fundamentais do certame, do edital, como a isonomia, a impessoalidade e a competitividade. Vamos dar uma olhadinha aqui rápido? Vou fazer um breve resumo. Na aula 1 de licitação, a gente viu que o agente público ele é uma peça fundamental para a licitação. E ele deve seguir certos princípios, porque o objetivo dele é garantia da
competitividade, de forma que haja isonomia e critérios objetivos, tá? Objetivos. Então, por exemplo, veda-se, portanto, observação. Diante disso, veda-se, portanto, comportamentos que sejam, a lei fala exatamente isso, ó, que sejam impertinentes, comportamentos que sejam irrelevantes e que frustrem o caráter competitivo. Tá? Inclusive, a lei expressamente prevê uma proteção às cooperativas, garantindo que haja isonomia no processo de seleção. Tá bom? Então, dentro do rol do agente público, a gente tem essa situação que visa garantir a isonomia e garantir critérios objetivos para a competitividade. Vamos para a questão. De acordo com a Lei 14.133, é vedado ao agente público admitir, prever, tolerar as seguintes situações, exceto as que sejam irrelevantes para o objeto específico. Não, as que são irrelevantes são podadas. Então, sejam impertinentes, estabeleçam distinções em razão da naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes, ou seja, considerando onde eles moram, você vai ter uma diferenciação? Não. Estabeleçam preferências em razão da naturalidade? Também não. Comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo. Isso aqui eles fazem, salvo nos casos de participação de sociedades cooperativas. Não, tá errado, essa aqui. Por quê? Aqui, o agente público, ele deve justamente evitar atuar, evitando que exista qualquer atitude que comprometa, restrinja ou frustre o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive não é salvo, é inclusive nos casos de participação de sociedade cooperativa, pois, como eu falei, há uma proteção delas. Há uma proteção dessas sociedades cooperativas no que tange a participação do procedimento licitatório. Então, há uma proteção dessa galera aí. Há uma proteção, tá bom? Então, letra E como resposta. Vamos ver o gabarito? Vamos lá. O examinador utilizou a clássica pegadinha, né, de trocar o salvo por inclusive por salvo. O artigo 9º proíbe qualquer ato que frustre. Então, o artigo 9º proíbe qualquer ato que frustre o caráter competitivo, inclusive na participação de cooperativas. Tá? Então, ele proíbe ali atos que sejam irrelevantes ou impertinentes, tá bom? Ele coíbe atos que deem preferências ou distinções por sede ou domicílio, em razão de naturalidade, enfim. Dica de revisão: princípio da competitividade das cooperativas. As sociedades cooperativas podem e devem participar da licitação em igualdade de condições com os demais licitantes. A lei não cria uma reserva de mercado ou uma exceção para elas. Ao contrário, reforça regras da competitividade, aplicáveis a todos. Então, não se pode restringir o caráter competitivo, inclusive para cooperativas, não pode criar distinções em função da sede / domicílio,
não se pode exigir que o que é irrelevante ao objeto licitatório. Então veja bem, isso aqui foge um pouco do artigo 6º, mas é uma questão que eu achei interessante trazer para vocês revisarem. Beleza. No que tange as questões, são essas que eu queria trazer para você, tá? Esses são os pontos que eu considero como fundamentais para a resolução do artigo 6º e das provas. Agora, eu vou falar brevemente sobre a questão conceitual do artigo 6º, tá? Dos principais incisos que tem aí. E é o seguinte, não vou exaurir o artigo 6º. Eu vou falar brevemente sobre ele e os pontos. Compete a você ler o material e completar, tá? Então vamos lá. Vamos para definições que está no artigo 6º. Vamos começar com ela. Administração pública. Quando a gente fala de administração pública, a gente está falando de administração pública no seu sentido mais amplo possível. Administração pública no seu sentido mais amplo. Então a gente fala sobre administração pública no sentido mais amplo. Em que sentido? Você tem a administração pública é a administração pública direta, ou seja, a gente chama de MUD, municípios, União, Distrito Federal e o Estado. Nós temos a administração pública indireta, que é que a gente chama de FAES. O que é FAES? Fundação Pública, autarquias, empresa pública e sociedade de economia mista. Dentro dessa situação, nós temos, além disso, nós temos aquelas entidades com personalidade jurídica de direito privado, que apresentam certo controle estatal, controle do poder público, pois ela trabalha na atuação do interesse público, que é uma finalidade genérica. Tá bom? Então, a lei diz o seguinte: a administração pública direta e indireta, compostas ali pela União, Estado, Distrito Federal, municípios, inclusive entidades, personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público, e as fundações por ele instituídas. É um conceito amplo, englobando todo o aparato estatal, tá, em todas as suas esferas. Inclui tanto a administração direta quanto a indireta. Tá? Então inclui autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Tranquilo? Não vou me ater muito a esse conceito. O próximo conceito é a questão de órgão. Órgão é muito simples. Toda vez que você pensar em órgão, você vai lembrar de um ente que é despersonalizado, tá? Que decorre da desconcentração portanto, aí você associa que são entes despersonalizados, né? Ocorre a desconcentração, portanto, atua em nome, tá, do ente, que é personalizado. E aí, aqui, personalizado, aqui ocorre a questão realmente da subordinação. Veja que isso aqui é conceito da administração pública, conceito de direito administrativo, tá? Lá dos primeiros capítulos que você estudou. Então, por isso que é tranquilo de saber. Então, a lei fala que o órgão é uma unidade de atuação, tá? Que integra a administração pública, é parte da administração direta. Então, por exemplo, se você tem um ministério, uma secretaria, isso é um órgão, uma secretaria municipal, certo? Ele não existe como uma pessoa no mundo do direito, ele atua em nome do ente federativo ao qual pertence, tá bom? Diferente ocorre com a entidade, que é de fato uma unidade que tem personalidade jurídica. Então aqui você tem a descentralização, ou seja, descentralização, a criação de uma entidade tem a descentralização, você tem
questão de ser dotada de personalidade jurídica. Então, ela é dotada de personalidade jurídica, tá bom? E diferente do órgão, a entidade ela possui um CNPJ próprio e a sua autonomia. São conhecidas como, por exemplo, as autarquias, certo? O INSS, as fundações públicas, as empresas públicas, tá? Como, por exemplo, os Correios, e as sociedades de economia mista, como a Petrobras, o Banco do Brasil. Elas compõem a administração indireta. Então, a autarquia, ela compõe a administração indireta. E ela tem personalidade jurídica própria. Isso significa que ela pode ser responsabilizada diretamente. Tá bom? Tranquilo, tá? Administração. Órgão ou entidade por meio do qual a administração pública atua. É um termo genérico usado na lei para se referir à forma simplificada. Enfim, isso aqui quase não cai, então a gente avança. Agente público, aqui cai. Agente público aqui, o conceito é muito importante. A lei define o seguinte: a lei define como qualquer indivíduo, é uma pessoa física, que atua em nome da administração, tá? Independentemente do vínculo. Abrange, por exemplo, o presidente da República, prefeitos, servidores concursados, empregados públicos e comissionados. Aqui o conceito é muito amplo, certo? Ele adquire esse vínculo por meio de eleição, se for um cargo político, por meio de nomeação, por meio de designação, ou qualquer outra forma de investidura, tá? Para exercer cargo, mandato, emprego ou função integrante da minha administração pública, tá? Então, agente público, só que aqui é o conceito em sentido amplo. Em sentido amplo. Autoridade. Autoridade é aquele agente público que tem poder de decisão. Então, eu tenho um agente público e eu tenho autoridade. Quando a gente fala de autoridade, a gente pensa em um sinal superior, né? A gente tem a minha autoridade, que é como se tivesse uma superioridade em relação ao agente público. Ele atua e é responsável objetivamente pelos seus atos no âmbito do serviço público, mas ele apresenta um quê a mais, porque ele detém o que a gente chama de poder de decisão. Então, por exemplo, o coordenador de um setor é uma autoridade, né? Então, um agente público, ele é um agente público específico, né? É um tipo específico. É aquele que tem competência legal para tomar decisões importantes. Ele autoriza a abertura da licitação, homologa o resultado ou aplica uma penalidade. É aquele que autoriza a abertura da licitação, homologa o resultado ou aplica uma penalidade. Esse é a minha autoridade. Agente de contratação. Isso aqui é importante, hein? Para a lei de licitação, isso aqui cai bastante. Esse conceito cai muito. Agente de contratação e comissão de contratação. O agente de contratação é como se fosse o meu maestro da licitação. A lei exige que seja um servidor efetivo ou um empregado público do quadro permanente. É uma inovação que visa o quê? Profissionalizar a função, blindando-a de indicações puramente políticas e garantindo maior conhecimento técnico e continuidade na condução dos certames. Então, a gente chegou a comentar na aula 1 sobre o agente de contratação e sobre a necessidade de capacitação dele. Capacitação. Por isso que exige que seja um servidor público, né? A pessoa designada, né? Que seja pelo menos um servidor público ou um empregado público
empregado público que seja vinculado aos quadros permanentes da administração. É o maestro da licitação, é o cara que vai de fato acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório, executar quaisquer atividades necessárias ao bom andamento do certame, do edital, até a homologação dele. Então, o agente de contratação deve ser alguém capacitado, porque ele é o maestro. Comissão de contratação. Conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos à licitação e aos procedimentos auxiliares. É um colegiado de servidores que atua em licitações mais complexas, como, por exemplo, um diálogo competitivo, ou em situações específicas, como julgamento de habilitação ou propostas. Pode substituir o agente de contratação quando a complexidade do objeto justificar. Veja, a gente na aula 1 chegou a ver um pouco a comissão de contratação. A comissão de contratação é que a gente chama de exceção, porque no geral a licitação é guiada por um agente de contratação. Mas quando o objeto é de alta complexidade, a gente chama uma comissão de contratação que tem que ser formada pelo menos por 3 membros. Lembra disso? E aí essa alta complexidade justifica que essa comissão de contratação, no geral, é utilizada na modalidade de diálogo competitivo. No diálogo competitivo, a gente tem a comissão de contratação e não um agente de contratação. Então, ele substitui o agente de contratação devido à alta complexidade. Tá? Então, são um conjunto de agentes públicos. A lei define assim. Contratante. Contratante, muito simples a definição, é o órgão ou a entidade que, ao final do processo licitatório, assinará o contrato e será responsável por sua gestão e fiscalização. É o particular. Tá? Então, é o particular, pessoa jurídica ali, integrante da administração pública. Então, o contratante é a minha própria administração pública. É aquele que vai contratar, tá? Então, pessoa jurídica, integrante da minha administração pública, responsável pela contratação. Assinará o contrato e será responsável por sua gestão e fiscalização. Então, contratante é a administração pública. Licitante. Licitante é o que a gente chama também de contratado, mas o licitante é a pessoa física ou jurídica, né, ou consórcio de pessoas jurídicas, não tem problema, que participe e manifesta a sua intenção de participar do processo licitatório, sendo-lhe equiparável, para fins desta lei, o fornecedor ou prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da administração, oferece a proposta. É uma empresa ou pessoa que está competindo na licitação. A partir do momento em que ela manifesta o interesse em participar, já é considerada licitante. Então aqui o que importa é o ânimos de participar. Ânimos de participar. Então pode ser empresa ou pessoa, tá? Que manifesta seu interesse em participar. Tá bom? Licitante é uma coisa, contratado é outra. Muito embora quase não é cobrada essa diferença, tá? Mas o contratado é aquela pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que é signatária do contrato com a administração, ou seja, ela assinou o contrato. É o licitante vencedor, que após a homologação do resultado,
assina o contrato com a administração para fornecer o bem, executar a obra ou prestar o serviço. Tá? É o vencedor. Aqui ele não está na condição de licitante, ou seja, ele não só manifestou interesse, mas como também é um signatário. Ele assinou o contrato. É muito mais embaixo a definição, tá? Então, tranquilo. Aí a gente faz um resuminho sobre a diferença entre órgão e entidade. Não há necessidade, mas você pode ler no material. Vamos continuar. Objeto da contratação, né? O que a administração compra e contrata. Então tem aí a compra, que está no inciso 10. O que é a compra? A compra tem aí seu significado, sua definição legal. Eu vou só ler a definição legal, porque vou deixar para você ler, porque é tranquilo, quase não cai o significado de compra. Mas é aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata, aquela com prazo de entrega de até 30 dias da ordem do fornecimento. Avançando. Obra, aqui cai, é toda atividade estabelecida por força de lei como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que implica na intervenção do meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais do bem imóvel. Este conceito está ligado a uma intervenção física significativa. Não é uma simples reforma, é a construção de algo novo. Um prédio, uma ponte, uma estrada é uma alteração substancial em algo que já existe. A chave aqui é inovação do espaço físico, alteração substancial. Então, obra, você vai anotar aí no seu caderno o seguinte, anota aí, obra. Ao lado de obra, se você imprimiu esse material, você vai anotar o seguinte, você vai anotar que é uma inovação no espaço físico. É uma alteração substancial, certo? Das características originais, ok? Então, obra é isso. Serviço, atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da administração. Trata-se de um conceito amplo, abrange todo fazer que não se enquadre como obra. É a contratação de uma atividade, um esforço humano ou mecânico para gerar um resultado. Inclui serviços de limpeza, vigilância, desenvolvimento de software, consultoria, manutenção de equipamentos. Veja, nesse caso, eu não falo de alteração substancial, eu falo de uma ação humana para gerar um resultado. Então a gente tem serviços aí, beleza. Serviços de engenharia, toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse para a administração e que não se enquadre no conceito de obra. São estabelecidas por força da lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro. Análise didática. São serviços que, embora sejam consideradas da área de engenharia ou arquitetura, não se caracterizam como obra, porque elas não alteram
não provoca uma alteração substancial. Não há construção ou alteração substancial de um bem imóvel. Então, por exemplo, você tem a elaboração de um projeto básico ou executivo, uma perícia técnica, um laudo de avaliação, tá? Tudo isso é um serviço de engenharia. Então, por isso que em serviços de engenharia, em concursos de engenharia, é muito comum que caia questões sobre projeto básico e projeto executivo. É muito comum, tá? Porque justamente fala sobre serviços de engenharia. Obras e fornecimentos de grande vulto, tá? Obras e fornecimentos de grande vulto. Aqueles que superam o valor de 200 milhões de reais, né? Então, se superou o valor de 200 milhões de reais, é considerado de grande vulto. É um critério puramente financeiro. Qualquer contratação, obra, serviço ou compra que ultrapasse o valor de 200 milhões de reais é considerado de grande vulto. É crucial notar que este valor é atualizado periodicamente por decreto do Poder Executivo Federal. Essa classificação acarreta exigências adicionais na lei, como a obrigatoriedade de um programa de integridade, enfim. Mas o que você tem que saber é o seguinte: são obras que superam o valor de 200 milhões de reais. Produtos para pesquisa e desenvolvimento. Aí a gente pode falar de bens, insumos, serviços e obras necessários para a atividade de pesquisa científica e tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa. Trata-se de um objeto muito específico, voltado para fomentar a ciência, a inovação. A administração pode contratar desde equipamentos de laboratório até serviços de consultoria científica ou construção de um protótipo. Análise comparativa, classificando bens e serviços. Bens e serviços. Isso aqui cai bastante em questões, tá? Cai bastante em questões e a gente tem que falar sobre isso. Olha só, são bastante conceitos que você precisa dominar. Bens e serviços comuns. Bens e serviços comuns são aqueles que apresentam certa padronização no mercado. Então é fácil de produzir devido à sua padronização, facilmente descrito no edital. Então, por exemplo, quando a gente fala de um material de escritório, caneta, papel, borracha, quando a gente fala de gasolina, serviços de limpeza, facilmente descrito no edital devido à sua padronização. A modalidade de licitação desses serviços e bens é o pregão. Bens e serviços comuns é o pregão. E toda vez que você ouvir bens e serviços comuns, você vai lembrar de serviços mais bens por meio de que tem alta padronização e facilidade de descrição em edital, tudo bem? Bens e serviços especiais. Bens e serviços especiais, isso aqui, cara, define o tipo de modalidade licitatório, tá? Define. Porque bens e serviços especiais, você tem que lembrar de objetos que apresentam, portanto, aqui, alta complexidade, subjetividade, tá? E variação ao caso concreto. Então, por exemplo, se a administração pública deseja um software, desenvolvimento de um software sob medida, né? É específico.
uma campanha publicitária complexa, é para aquela situação. Nesses casos, não podem ser licitados por pregão. A modalidade ou será concorrência ou diálogo competitivo. Então, se foram bens e serviços especiais, você já pode anular a alternativa que fala sobre o pregão, porque o pregão é comum, entendeu? Então, com essas definições, você já consegue definir a modalidade de licitação, entendeu? Serviços e fornecimentos contínuos. Nesses tipos de serviços, que são de fornecimento, serviços e fornecimentos contínuos, significa que a manutenção da atividade ela tem que ser contínua, ela não pode ser interrompida. Ocorre uma impossibilidade de interrupção. Nesse caso, a gente fala do quê? Fala de uma necessidade. A necessidade ela é permanente e prolongada. Então, a gente tem vigilância, limpeza, fornecimento de energia elétrica, aluguel de impressoras. Por exemplo, hoje eu trabalho no Conselho Tutelar e lá a gente está com dificuldade de impressora. Só que esse serviço é de fornecimento contínuo. Então, tem que ocorrer o reparo, tem que ocorrer o atendimento da prefeitura de forma célere. Só que muitas vezes não acontece. A prefeitura muitas vezes não dá esse atendimento que o conselho necessita, mesmo sendo um serviço de fornecimento contínuo, tá? Contínuo, que é permanente e prolongado. E eles não podem ser interrompidos, porque são essenciais para a manutenção da atividade administrativa, entendeu? Serviços não contínuos ou por escopo. Nesses serviços que são não contínuos ou por escopo, a gente entende que são serviços pontuais e que se encerram com a tradição. Ou seja, o que é a tradição? É a entrega do que foi contratado, do que foi prestado, do que foi combinado. Então, o objetivo é entregar um produto ou um resultado específico. Uma vez entregue, o contrato se encerra. Então, a gente tem, por exemplo, a elaboração de um projeto arquitetônico, a organização de um evento, a reforma de uma sala. A duração do contrato está vinculada à conclusão do objeto e não a um prazo fixo, entendeu? Serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra. Veja, quando a gente pensa em serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, pela aula toda que eu estou dando aqui, essas 1h43 que eu estou com você aqui, você já gravou que exclusiva me lembra pacto. Pacto me lembra repactuação em caso do quê? Em caso de manutenção do equilíbrio econômico financeiro. Nesse tipo de contrato, esse tipo de serviço /contrato, você tem que entender que é uma subcategoria dos serviços contínuos, exige o cumprimento de 3 condições. Os empregados do contratado ficam à disposição nas dependências do contratante. Por exemplo, serviço de limpeza. A faxineira ela fica lá, à disposição. O contratado não compartilha os recursos humanos e materiais para outros contratos simultaneamente. Não tem como eu colocar a mesma empregada doméstica, a mesma funcionária que cuida da limpeza, da administração, em 2 setores simultaneamente. Então ela fica só lá, com recursos materiais e humanos somente naquele setor. O contratado permite a fiscalização direta da alocação de funcionários. Então, por exemplo, quando a gente pensa na terceirização de serviços de limpeza, portaria e recepção. No meu setor, lá no Conselho Tutelar, nós temos uma menina que cuida da limpeza. Tá? Ela é de uma empresa terceirizada. Então, ela apresenta um serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra.
Ou seja, ela só trabalha no conselho tutelar, eu sou o administrador de lá, então eu cuido da folha de ponto. Ela trabalha lá com dedicação exclusiva de mão de obra. Então, tanto o recurso humano, que é o que ela trabalha, quanto o material com o qual ela trabalha, que é o material de limpeza, é exclusivo para ela, certo? Então, são duas características: exclusividade do recurso humano naquele setor e exclusividade do material também. É meio simples. E apresentam regras mais rígidas, né? Especialmente aos encargos trabalhistas e a necessidade de repactuação de preços, quando há uma desvalorização salarial. Tem que ocorrer a repactuação. Então, avançamos. Serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual. Esse tipo de serviço é o tipo de serviço que é fácil gravar com exemplos. Então, por exemplo, a gente tem pareceres, perícias, projetos, consultorias, defesas de causas judiciais. Então, por exemplo, a administração pública realiza a contratação de um escritório de advocacia para uma causa complexa. Ou então, contrata um escritório de engenharia para um parecer técnico. Implicações podem, em certas hipóteses, ser contratados diretamente por meio da inexigibilidade de licitação, especialmente quando envolve notória especialização. Porque aqui dificulta a concorrência, né? Então você pode ter essa inexigibilidade. Esses serviços técnicos envolve fundamentalmente uma capacidade intelectual do prestador de serviço. Tá? Então, quando a gente exerce ali a questão de um parecer técnico, é algo extremamente intelectual. Então, é um serviço técnico especializado. Existe também a diferença entre serviço comum de engenharia e serviço especial de engenharia. Esses dois serviços, eles se diferenciam justamente pela alta complexidade. Lembra? Sempre que for comum, é algo padronizado, com uma facilidade de previsão em edital. Sempre que for especial, é um objeto mais com alta complexidade e com dificuldade de padronização em edital. Lembrando, então, esses serviços comuns envolvem normalmente o quê? Eles são objetivamente padronizados e envolvem a manutenção, adequação ou adaptação. Então, por exemplo, o conserto de um telhado, a pintura de um prédio, tudo bem? Normalmente eles podem ocorrer por modalidade de concorrência ou, em alguns casos, pregão. Já os meus serviços de engenharia, que são especiais, eles não podem ser padronizados. Então a gente tem, por exemplo, elaboração de um cálculo estrutural para uma ponte, desenvolvimento de um método inovador para a contenção de encostas. Você vê que são serviços muito específicos. Aqui a modalidade é a concorrência. Então um exemplo que eu trago, vamos supor, em Rio das Ostras, existe aqui aqui a rodovia, tá? Rio das Ostras, aqui está a rodovia, tá? Rodovia, os carros passam aqui. Aqui você tem a minha orla e aqui a areia. Deixa eu botar um pouco mais para cima. Assim tá bom. Aqui tem a minha orla, tá? E aqui você tem a minha praia e a areia. Só que esse mar estava invadindo a orla e estava correndo o risco de invadir a pista. O que eles fizeram? Provavelmente fizeram uma licitação em termos de serviço especial de engenharia, justamente para contenção de encostas, né? Construção de novas encostas, sendo um serviço altamente específico para aquela situação. É um serviço que é específico para o caso
concreto, de forma que os engenheiros tiveram que fazer um projeto de encosta. Eles colocaram pedras aqui, cortaram pedras e colocaram altamente organizada, justamente para a contenção do mar nos períodos de cheia. E aí conseguiram proteger a orla e a pista. Não ficou um serviço muito bom, muito bem feito, mas serviu a sua utilidade. Então, é algo extremamente previsto ao caso concreto. Nesse caso, não é possível utilizar o pregão, tem que utilizar a concorrência, tá bom? Então, entendido serviço comum, serviço especial. Agora a gente fala sobre o planejamento e os documentos que são essenciais. Aqui a gente já comentou, querendo ou não, um pouco de cada um. A gente vai trazer um pouquinho mais de cada um e finalizar a aula. Vamos lá, vamos falar bem rapidamente. O estudo técnico preliminar é um documento da primeira etapa do planejamento que caracteriza o interesse público, identifica o problema e aponta a melhor solução, de forma que analisa a viabilidade da contratação. É a fase inicial, é o ponto de partida para toda e qualquer contratação. Só que ele apresenta um nível de detalhamento baixo. Ele é puramente conceitual e investigativo. Tá bom? Então, estudo técnico preliminar é muito simples, tá? É um ponto inicial para toda e qualquer contratação. Não vou meter muito a isso, leia no material melhor, porque o tempo está acabando. Eu quero falar de dois conceitos fundamentais ainda. Anteprojeto é a minha peça técnica com subsídios para elaborar o projeto básico. Contém a concepção da obra, a gente falou já disso, uma visão global dos investimentos e padrões mínimos. São palavras-chave para resolver questão de prova. Visão global, padrões mínimos, tá? Peça técnica com subsídios é a minha concepção. É o que vai fundamentar o meu projeto básico. É a fase intermediária. É antes do projeto básico e após o ETP. Apresenta um nível de detalhamento médio, tá? Porque ele apresenta uma concepção que é geral. Projeto básico, conjunto de elementos para definir e dimensionar a obra ou serviço, assegurando viabilidade técnica e permitindo a avaliação de custo e prazo de execução. Aqui ele foca em prazo de execução e a análise orçamentária. A análise orçamentária é uma fase avançada, tá? É obrigatória para a maioria dos regimes de execução. É um alto detalhamento, é uma precisão suficiente para que os licitantes possam formular suas propostas de preço. A administração fala que precisa disso, daquilo, tem que ter um prazo de execução tal, a previsão orçamentária é X, ou seja, a administração pública pode pagar tanto, e ela precisa para tanto, né? Então ela precisa daquilo para tal data e pode pagar tanto. E aí, com esse alto detalhamento, os licitantes, ou seja, quem vai ofertar o desejo de participar desse certame, já sabe exatamente o que vai fazer, em quanto tempo vai fazer e o quanto vai receber. Tá? Isso está no projeto básico. Projeto executivo. Projeto executivo é conjunto de elementos necessários à execução completa da obra, com detalhamento de todas as soluções previstas no projeto básico e as especificações técnicas. Geralmente é elaborada após a licitação, antes ou durante a execução do contrato. É um manual de instruções para a construção. Aqui apresenta o máximo possível de detalhamento, contém todos os detalhes construtivos, especificações de materiais e procedimentos. Aqui já é uma parte da execução do serviço. Execução do serviço. Temos ainda o termo de referência, é o documento necessário para a contratação de bens e serviços. Tá? O termo de referência
é o documento necessário para a contratação de bens e serviços. Funciona como projeto básico de contratações que não são obras ou serviços de engenharia. Função prática é a peça central do edital para compras e serviços. Tá? A lei detalha rigorosamente que o termo de referência deve conter 10 alíneas, de A a J, exigindo a definição completa do objeto, passando pela fundamentação da contratação, modelo de execução, critérios de pagamento, enfim, o termo de referência está aí. Matriz de risco é uma cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes, caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. A inclusão obrigatória da matriz de risco representa uma das maiores modernizações da lei, buscando alocar os riscos a quem pode melhor gerenciá-los, com isso, reduzir a litigiosidade e obter propostas de preço mais precisas e justas, pois o licitante não precisa embutir seu preço-custo para cobrir riscos que não são seus. Funciona como um pré-contrato de seguro, trazendo segurança jurídica e previsibilidade. Beleza? Estou passando rápido porque a gente já viu isso, mas como é importante, é legal que eu pelo menos passe o olho com vocês. Aqui fala sobre as modalidades de licitações, tá? Não vou falar com vocês, porque aqui a gente vai ver mais à frente, vai ter uma aula só sobre isso. Então, quem quiser dar uma lida no material, tá interessante, tá? Temos aqui procedimentos auxiliares, nós vamos voltar nisso, mas dentro dos procedimentos auxiliares, quero falar com vocês sobre o credenciamento. É um procedimento utilizado pela administração. Então, aqui é um procedimento em que a administração ela contrata todos os possíveis prestadores de serviço que atendam aos requisitos mínimos. Aqui não há competição por preço. Por quê? Porque a administração estabelece um valor padrão, tá? E todos que cumprirem são credenciados e podem ser chamados para prestar serviço. É muito comum na área de saúde. Então aqui você vai ter a administração, vai elaborar um preço tanto, tá? Preço tanto aí. E a partir desse preço, uma galera vai se credenciar. De forma, por meio desse valor padrão, de forma que poderão ser chamados no momento oportuno para prestar o serviço. Então esse é o credenciamento. A pré-qualificação funciona como uma fase de habilitação antecipada. A pré-qualificação funciona normalmente em licitações que são complexas, em que a administração ela pode realizar uma pré-qualificação para analisar a documentação técnica e jurídica dos interessados. Apenas empresas pré-qualificadas poderão participar de uma futura licitação. Tá? Isso otimiza o processo principal. Sistema de registro de preço e ata eu não vou comentar porque estou sem tempo, mas peço que vocês deem uma lida. Tá? Chegamos aqui nos pontos que eu queria comentar rapidamente, que eu já falei com vocês na parte 1 do artigo 6º, do vídeo do artigo 6º. Mas vamos dar mais uma analisada rápida, né? Empreitada por preço unitário é o pagamento que é feito com base em quantidade de serviços ou materiais efetivamente executados. Tá? Então, obras e serviços de engenharias, onde não é possível definir com exatidão a quantidade totais antes do início. Então, terraplanagem, né? Então, o pagamento é feito com base na quantidade de serviços ou materiais efetivamente executados. Então, é aquela empreitada por preço global, por preço unitário, é aquilo. Trabalhou, executou, recebeu. Empreitada por preço global, a administração paga um preço fixo e total pela conclusão do objeto como um todo. Empreitada integral, contratação do empreendimento completo em todas as suas etapas, até que ele esteja em plenas condições de operação. Tá? Então, meus amigos, aqui fala sobre uma série de definições que não dá tempo de eu falar.
mas que eu vou deixar aqui o material. Então fala sobre contratação integrada, contratação por tarefa, tá? Um material bem completo. Tem uma análise aprofundada aí entre a contratação integrada e semi-integrada, que a gente já estudou, né? Então a gente tem aí alguns conceitos de sobrepreço e superfaturamento. É muito simples, tá? É muito simples. O sobrepreço ocorre quando o preço orçado para a licitação é expressivamente superior ao valor de mercado. Já o superfaturamento é um dano efetivo ao patrimônio. Então o sobrepreço ela antecede a contratação. Então, no período de orçamento, consegue-se verificar o sobrepreço, certo? Um valor muito superior ao de mercado. Um valor superior ao de mercado. Diferente ocorre com o superfaturamento, que é, de fato, você tem ali aquele valor superior de mercado, mas a administração contrata. Então, o superfaturamento, ela ocorre dentro do próprio contrato. Entendeu? Então, gerando, portanto, um dano efetivo ao patrimônio público durante a execução do contrato. Então, são diversas situações. Então, medir ou pagar por quantidade superior a executado, pagar por um serviço de qualidade inferior, realizar alterações no orçamento, tá, que desequilibram o contrato, distorções com pagamentos antecipados indevidos, tá bom? Então, ocorre após a assinatura do contrato e durante a sua execução. É um vício no pagamento, né? Então, por exemplo, um serviço que tem uma qualidade inferior é um exemplo claro de superfaturamento, porque gera um dano. Aqui não tem um dano. No sobrepreço não há um dano, porque ela ocorre no momento da licitação ou da contratação. É um vício de preço de partida, né? Enfim. Manutenção, a gente falou já sobre o reajustamento, tá? A gente falou já sobre o reajustamento e sobre a repactuação, a diferença deles, tá bom? Mas tá aí também a definição completinha. É isso. Então, eu espero aí que eu tenha conseguido abranger grande parte da lei. Falei grande parte da lei. Esse finalzinho foi rápido, mas vocês não vão ficar desamparados, porque há um material para vocês consultarem e complementarem essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deixem a sua curtida, compartilhamento com algum amigo. Compartilhem, tá? E deixem também um comentário, tá? É o meu CCC, né? Deixem aí sua curtida, compartilhem e deixem um comentário. Agradeço pela atenção de todos. Bons estudos.